Tortura a céu aberto. É isso, Brasil? Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noroeste FM. Na coluna de Direitos Humanos dessa semana, nós gostaríamos de trazer um tema que já foi objeto de colunas anteriores, mas que nós somos obrigados a retomá-lo, o tema da tortura, em face do que aconteceu recentemente, a tortura e bárbaro assassinato de Genivaldo no Sergipe por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Tortura não é uma novidade na nossa história. Há pessoas que falam da tortura, da repressão da ditadura militar de 64 a 85. Seria importante lembrar as torturas praticadas durante o Estado Novo, principalmente contra militantes comunistas, anarquistas, militantes da esquerda trabalhadora pelo Estado Novo. E a tortura, de certa maneira, ela vem com os europeus, não no descobrimento, na descoberta, mas na conquista, na dominação, na exploração aqui desses territórios, trazem um aparato de tortura. Já houve, inclusive, em Campinas, há alguns anos, uma exposição sobre isso no Museu da Cidade. E é importante lembrar também que essa questão da tortura, o então deputado Márcio Moreira Alves, Marcito, ele ficou muito conhecido pelo discurso que seria considerado pretexto para AI-5, em 1968, mas o Márcio Moreira Alves, em 1966, salvo engano, publicou um livro, que é Tortura e Torturados. E nesse livro ele faz uma observação que para muitas pessoas a tortura começava a aparecer naquele momento porque ela atingia pessoas de classe média, militantes de esquerda de classe média. Porque a tortura na história do Brasil para negros, indígenas, trabalhadores, ela fazia parte da realidade e nunca deixou de acontecer, nunca cessou. Então, de certa forma, nós não demos conta disso. Embora a Constituição de 88 tenha colocado a tortura como crime hediondo, imprescritível, infelizmente, a prática da tortura não foi abolida e ela continua. Bom, o que nós podemos e devemos fazer? Nesse processo de tentativa de democratização ou redemocratização, não vamos brigar por terminologias, nesse processo de tentativa de saída daquela tragédia que foi o regime da ditadura militar de 64 a 85, nós colocamos a Constituição nessa perspectiva, mas na prática nós não demos conta de mudar, entre outras coisas, o nosso sistema de segurança pública, o nosso sistema prisional e, consequentemente, a tortura foi mantida. É ilusão achar que o fim da ditadura militar, ou pelo menos daquilo que se pretendeu ser a partir não só da posse de um governo civil e depois de uma nova Constituição, que a tortura tenha cessado. E as tentativas até hoje de avanço em relação a isso têm sido objeto de muitos enfrentamentos por parte da direita, da extrema-direita, de setores fascistas. Por exemplo, a implantação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. É uma legislação muito importante, já no período do governo Dilma, mas ela vinha sendo trabalhada de longa data, tinha vários projetos nesse sentido. A Conferência Nacional de Direitos Humanos de 2008, na 11ª Conferência, estabeleceu uma série de questões que foram depois transformadas na lei que instituiu esse Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. No caso, o estado de São Paulo, onde nós vivemos, é um bom exemplo das dificuldades em relação a esse sistema nacional. Não que esteja uma maravilha em outros lugares. A lei estabelece que haverá um Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e que ele será constituído por um Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e um Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ou seja, isso na esfera federal. O comitê é composto, é um colegiado, que faz inclusive o processo de seleção para quem vai ser perito do mecanismo. O mecanismo é um órgão de ação, é um órgão de natureza executiva. Os peritos vão fiscalizar, vão visitar instituições como presídios, penitenciárias, instituições também para adolescentes e outras, como unidades terapêuticas, manicômios, etc. Bom,
Nacionalmente, a gente tem enfrentado, desde a posse do atual presidente, né, desse genocida, tal do Bolsonaro, uma série de tentativas de liquidação. Bolsonaro fez, inclusive, a justiça, felizmente, derrubou parte dos horrores que ele tentou fazer, que era, por exemplo, tornar o trabalho dos peritos voluntários, então as pessoas não têm que se dedicar às 24 horas do dia e viver de ar, né, coisas desse tipo. A justiça derrubou, mas os impasses ainda continuam, problemas na eleição do próprio Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que depois vai escolher o mecanismo, isso na esfera federal. Bom, o que a lei fala? Como é uma lei federal, ela não poderia obrigar, esse foi na época a compreensão, os estados a instituírem os comitês e mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura. Passados todos esses anos, salvo engano, 2013 ou 2012, a instituição, né, do Sistema Nacional, o que nós temos nos estados? A grande maioria não tem nem comitê, nem mecanismo. Alguns estados têm comitê e não têm mecanismo, e poucos têm o comitê e o mecanismo. Convenhamos, o fundamental é ter os dois. O comitê como esse colegiado, com participação majoritária da sociedade civil, definindo a ação e a própria constituição do mecanismo, e o mecanismo composto pelos peritos para fiscalizar, para ir nessas instituições onde é muito difícil se controlar as práticas de tortura, e elas acontecem recorrentemente. O Estado de São Paulo até hoje não tem. Houve uma tentativa, inclusive um projeto de lei na Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador, na época era o governador João Dória, vetado sob argumentos, assim, um dos argumentos era a questão financeira. Olha, a quantidade de peritos para compor o mecanismo é algo que é irrisório. Se nós pegarmos lá no âmbito nacional, salvo engano, não são mais do que 10 peritos, eu não me lembro agora de memória, o peso disso na máquina pública é irrisório. O problema se chama vontade política, é ter um mecanismo, ter um instrumento que ajude a combater a tortura. Não resolve tudo, a gente sabe que não, mas é importante ter um mecanismo desse tipo, e isso não é uma invenção nossa, isso é preconizado pelos tratados e pelas convenções da ONU, da Organização das Nações Unidas. Até hoje não conseguimos avançar. Por outro lado, a cultura também que existe, tanto no sistema de segurança pública quanto no sistema prisional, e que é uma cultura que existe também na sociedade e que legitima a violência contra determinadas pessoas por razões as mais variadas. Cometeu um crime, então a expressão não é quem cometeu um crime, é criminoso ou bandido. E aí todos os nomes, bandido, então aquele radialista, delinquente, é uma forma de aplicar em determinadas pessoas um estigma e dizer, bom, contra essas a gente desconsidera os direitos humanos e pode torturar e pode matar. O que aconteceu com o Genivaldo não é uma exceção, talvez a novidade tenha sido essa de ter sido filmado, porque foi feito à luz do dia, na frente das pessoas, mas é uma lembrança de que nós no Brasil não conseguimos construir uma ruptura com essa trágica história de violência institucional e de violência social. Portanto, mais do que nunca, se nós queremos de fato render uma homenagem ao Genivaldo e a todas as milhares de pessoas, ou talvez milhões de pessoas ao longo da nossa história que vêm sendo vítimas da violência, da tortura por parte desse Estado, que é um Estado acima de tudo opressor, a melhor maneira da gente prestar homenagem é manter uma luta incessante contra a tortura. Tentar, inclusive agora, que se aproximam aí eleições, colocar essa pauta, que essa pauta não seja uma pauta marginalizada, que seja uma pauta central. Não dá para se pensar num país democrático, numa nação democrática, que convive e banaliza a tortura, o assassinato praticado aí pelas próprias forças de segurança, enfim, pelo aparato de segurança pública e pelo próprio sistema prisional. Isso jamais poderá ser considerado uma democracia, porque não há democracia sem respeito aos direitos humanos, e a tortura é uma flagrante e afrontosa violação dos direitos humanos. Era essa questão que nós gostaríamos de colocar hoje, né? Mais uma vez, e aqui agradecer a todas, todos e todos. Não podemos parar jamais essa luta contra a tortura. Tortura nunca mais.